Olá, seja bem-vindo nesse vídeo de hoje. Prazer, me chamo Gabriel Luquina. Nos demais também e nos futuros, acredito eu que também. Daremos continuidade aos vídeos referentes às correções das tabelas da CPI. Um componente básico, né, que trabalha junto ali com a nossa EFI e faz com que o nosso Hackintosh funcione da melhor forma possível, ou até mesmo melhor que um Mac genuíno, por que não? O patch da vez é referente ao EC, ou seja, o controlador embarcado, ou o termo em inglês Embedded Controller. Pega o inglês, garoto. Uma bosta. E ele está presente tanto em desktops quanto high-end desktops e também aos notebooks. Basicamente, para os desktops, a gente faz a desativação do EC já existente nas nossas placas-mães e cria um EC fake, um EC falso, só aí para satisfazer o macOS. Para os laptops, a gente acaba aí praticamente mantendo um EC falso, só que em vez de desligar o EC, assim como é desligado nas plataformas desktop e high-end desktops, nos notebooks a gente deixa ele ligado, porque é ele que faz o controle das teclas de atalho, as famosas hotkeys, e também o gerenciamento de bateria, ou também aquelas funções em que aumenta o brilho, diminui o brilho, liga a luzinha, desliga a luzinha, esse tipo de coisa é feito o controle pelo controlador embarcado. Então bora pro vídeo, ele ficou um pouco longo, como os demais referentes a esse assunto, mas eu tento explicar aí nos mínimos detalhes para que todo mundo consiga elaborar os seus próprios patches referentes às tabelas ACPI. Combinado? Bora! Então bora lá. Antes de sair aplicando já as correções nas tabelas ACPI, dá só uma breve explicação como que a gente faz para saber quais são os patches, as correções necessárias para o nosso Hackintosh. Basicamente, existem três plataformas. Elas são divididas em desktop, high-end desktop e laptops. E falando sobre cada uma delas, basicamente aqui em desktops estão todos os processadores da AMD, tanto da linha FX, que são processadores um pouco mais antigos, quanto os processadores da linha Ryzen, que compreende ali todos os Ryzen da série 1000 até a série 5000, incluindo também os processadores Threadripper. São aí processadores um pouco mais exóticos, talvez podemos falar. São processadores destinados a tarefas mais específicas e alta produtividade. Além dos processadores da AMD, compreendem também os processadores da Intel, desde o Core 2 Duo, incluindo também a primeira geração até a 11ª geração aí existente no mercado. Quando a gente fala de high-end desktops, são os processadores todos da família da Intel, mas que compreendem ali os processadores da plataforma X99, X299 e que são aqueles processadores que têm a linha Extreme ou a linha X, ou até mesmo alguns processadores das famílias de processadores Xeon, que são destinados a workstations, servidores, etc. Então são uma plataforma um pouco mais diferenciada aqui, difícil de ser vista aí no dia a dia. E os laptops, acredito que não tenha muita dúvida, mas são os processadores referente à parte mobile, ou seja, então a parte aí de frente a notebooks. Então, compreendendo, essas três plataformas existentes, a gente tem aqui na documentação do OpenCore três tabelas, uma referente a desktop, outra a high-end desktops e a terceira aqui a laptops, em que ele mostra pra gente, de acordo com a geração do nosso processador, quais são as correções aí necessárias. Então a gente tem correções aí desde processador, CPU, a parte de gerenciamento de energia dele, que acaba implicando até mesmo em turbo boost, a frequência em que eles operam, etc. Tem a parte de controladores embarcados, que é conhecido como EC, ou então como Embedded Controller. Tem a questão de AVAC, NVRAM, USB, enfim, tem N seções aqui para serem corrigidas. Então, de acordo aí com a geração de processador que você tem, a gente tem que verificar aqui nessas matrizes, quais são as correções, os patches necessários de serem aplicados. Quando a gente fala, por exemplo, de um processador aí de 10ª geração, ele tem o codename Comet Lake. Ele vai precisar aí do patch referente à CPU, vai precisar do patch referente ao EC, ao controlador embarcado, vai precisar também do AVAC, não vai precisar do NVRAM, porque aqui nessa parte está como NA, não se aplica. E por último, vai precisar de um ajuste aqui na parte de hub USB. Então, de acordo aí com o processador que você usa, tem que descobrir qual que é a geração dele, para saber o codename dele que a gente encontra aqui nessa planilha, e daí aqui cruzar então com as correções que são necessárias de serem feitas nas tabelas ACPI. A mesma coisa vale aí para high-end desktops e também a mesma coisa vale para os laptops. Então a gente tem sempre que consultar essas tabelas, lembrando que elas podem e são diferentes de acordo com as plataformas. Então, desktop a gente tem alguns patches a serem feitos, os high-end desktops incluem os patches referentes a CPU e EC, mas tem, diferente dos desktops, correções referentes de RTC e também de PCI. E os laptops, que são um pouco mais exigentes quanto a essas correções, então a gente tem adicionalmente a parte de backlight, a parte de trackpad, a parte de controle referente a IRQs e também tem, por último aqui, e-mails. Inclusive a parte de laptops, note
Note que tem essa tabela aqui e depois ela continua aqui mais 2 seções, né? Referente a NVRAM e referente a e-mail. Então, sabendo disso, basta abrir o patch necessário e começar a fazer, né, o ajuste da aplicação do patch. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as correções do EC, né? Que é o controlador embarcado, ou então como conhecido também como Embedded Controller. Ele praticamente é aplicado em todos os tipos de processadores, em todas as famílias, em todas as plataformas. A única coisa é que ele se divide em 2 tipos de correções, em que o primeiro é um pouco mais simples, apenas como SSDT EC, e o segundo tipo ele acrescenta aqui o USB-X, que é necessário a partir dos processadores da geração Skylake em diante e também todos os processadores da linha AMD. As plataformas de high-end desktop também têm essa divisão de 2 patches distintos, mas ambos de EC, e a mesma coisa aqui também acontece com os laptops, em que ele tem a necessidade de correções no EC, e dividindo aqui em basicamente 2 tipos de correções. O EC e, de acordo com a geração, né, no caso a partir da Skylake, ele precisa também do USB-X. Então ele é um patch aí amplamente utilizado em todos os processadores, todas as plataformas. O que esse EC acaba fazendo? Para os desktops, a gente basicamente tem que desativar esse controlador. Em alguns desktops ele nem mesmo existe, e quando existe a gente tem que desativar porque ele não é compatível com, né, o macOS. Porém, o macOS necessita de um controlador chamado EC. Então a gente basicamente, em plataformas desktops e high-end desktops, a gente desativa ele e acaba criando um controlador chamado EC no modo fake, né, no modo inexistente. Ele é só para satisfazer, né, a vontade do nosso macOS. E em laptops, esses controladores aqui, né, o EC, eles basicamente controlam as teclas de atalho, que são conhecidas como hotkeys, que são as teclas de funções, como por exemplo, aumentar e diminuir brilho, aumentar e diminuir a luz do teclado, controle de bateria também. Então, assim, tem um pouco mais de funções e necessidades em um laptop. Mas as outras 2 plataformas, basicamente, eles não são necessários, e a correção só consiste ali em criar ou até mesmo renomear eles para não gerar então a incompatibilidade com o macOS. E para começar então colocar agora a mão na massa, o que a gente vai fazer? Eu vou começar pelo EC, lembrando que tem o USB-X, mas o EC ele é válido para os processadores da Intel desde o Core 2 Duo até aí a 5ª geração de processadores que são da linha Broadwell. Isso para a plataforma de desktops. Tem uma pequena diferença aqui para high-end desktops, em que a correção do EC ele vai até apenas a 3ª geração, que é o EV Bridge, é um pouco diferente aí da linha de desktops que vai até a linha do Broadwell, né, a correção do EC, e também as plataformas de laptop, né, os notebooks, que eles começam lá no Core 2 Duo e vão, no caso, até a linha Broadwell também, que é a 5ª geração, igual acontece nos desktops. Então já estou com o modelo aqui do EC aberto, tanto do EC quanto do próprio EC com o USB-X. Ambos os arquivos eles estão disponíveis ali no repositório do GitHub, a do pacote do OpenCore. De qualquer maneira, eu deixo também ambos os links ali na descrição do vídeo. Notem também que esses arquivos são a extensão .dsl, e é justamente os códigos referentes às tabelas da CPI de maneira decompilada. A maneira decompilada, uma breve, né, explicação seria em que são códigos que nós humanos conseguimos ler e conseguimos, né, fazer alteração, etc. E depois que a gente faz todas as alterações, a gente compila, né, esses arquivos, transformando eles em .aml, que são os arquivos que vão efetivamente para a nossa EFI. Então, pegando o primeiro exemplo aqui, eu vou copiar o código, basta simplesmente selecionar, Ctrl C para copiar. Recomendo que vocês utilizem sempre aqui o VS Code, mais por conta dos exemplos que eu estou mostrando, e até num vídeo anterior eu mostrei algumas extensões dele, justamente para trabalhar aí com os arquivos .dsl. Cada um arquivo novo, aqui com o código colado, a gente pode vir aqui embaixo em Plain Text, clica nele, depois seleciona a linguagem ASL. Ele já vai ficar de maneira correta para a linguagem ASL, facilitando aqui para a gente fazer, né, algumas alterações. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar esse código aqui, PNP0C09, a gente copia ele e vai abrir justamente o dump das nossas tabelas da CPI. Eu tenho aqui alguns exemplos de tabelas da CPI que foram feitas o processo de dump, né? Eu vou pegar então o primeiro exemplo, é uma placa-mãe da Gigabyte, chipset B360, que faz parte da 8ª e 9ª geração dos processadores Intel. Apesar que esse cara aqui, ele precisaria já do pacote com o USB-X, mas vale como exemplo aqui para apresentar. Aí a gente abre então o arquivo de dump, lembrando que tem que estar descompilado, Ctrl F para pesquisar, e a gente vai pesquisar justamente por esse código PNP0C09. Tem alguns casos em que ele vai, né, achar aqui, ó, a ocorrência, e a informação que a gente precisa tá justamente aqui em device H_EC. Esse nome aqui, ele pode alterar, ele pode estar como EC
EC0 ou apenas como EC, enfim, tem várias nomenclaturas que podem estar aqui no nome do device. E logo acima do device deve ter também a informação do scope, na qual ele informa aqui o caminho completo. E o caminho aqui nesse exemplo vai ser, né, sb.pci0.lpcb. Sabendo dessas duas informações, o que a gente faz? A gente vem aqui no modelo e nesse caso em que existe um controlador, né, com esse código aqui localizado no dump original, a gente tem que descomentar esse trecho do código. Descomentar é deixar ele, tirar ele dessa cor verde, e isso significa que ele vai ser compilado e a máquina vai ler isso aqui. Quando tem esses códigos com asterisco e esses contrabarras aqui, se chama comentários em códigos. Então esses trechos aqui, ou o computador em si, ele não interpreta, não faz nada. Serve apenas para a gente mesmo, nós humanos, ter as referências. Então nesse caso aqui, eu descomentei aquele trecho que estava em verde, porque ele pede para descomentar se tiver a ocorrência desse cara aqui. E depois tem que arrumar esses caminhos aqui. Vou deixar aqui muito organizado os dois externals. Aqui já é LPCI. Aqui nesse exemplo do modelo tá como PCI0 LPCB. No dump original tá como PCI0 LPCB. E o nome do device tá como H_EC. Então a gente copia o nome do device e substitui nessas ocorrências aqui onde tem o EC0. Então, para substituir, basta selecionar, colar o código aqui. Aqui embaixo já está certo o PCI0.LPCB. Nesse trecho de código é onde está sendo feito a criação do device chamado EC. Então é necessário aí pro macOS. Só que ele retorna aqui um EC assim que a gente pode chamar de fake. É um EC que não tem nada, mas já satisfaz aí a fome que o macOS tem. Então aqui é um exemplo. A gente pode ter outros exemplos. Eu vou desfazer o ajuste aqui. Trouxe em tudo. Eu vou abrir um outro DSDT. Vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, Gigabyte Z590. Vou abrir com o code também. Faça a pesquisa pelo mesmo termo. PNP 0C09. Tá aqui já a ocorrência. Notem que ele acha ou seja, só tem uma ocorrência desse código aqui. Que esse código é referente, né, a um controlador embarcado que existe nos nossos equipamentos. E aqui nesse caso também é H_EC. E aqui muda. Então aqui é PC00. Outro exemplo que eu estava mostrando para vocês era PCI0. E o final aqui tá o mesmo, LPCB. Nesse caso, o que a gente faria? Copiaria esse PC00, vem aqui no modelo. Nesse exemplo que eu estou mostrando também existe, né, o controlador com esse código PNP. A gente descomentaria esse trecho de código. Pegaria esse, onde tem PCI0, vou trocar por PC00. Esse nome EC0 a gente tem que trocar pelo nome original do dump, né, das nossas tabelas da CPI. Então eu vou trocar por H_EC. E aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui é PCI0, a gente vem, pia o PC00, coloca aqui. E esse final já existe aqui, então já é o final que tá certo. Mas aqui onde tem LPCB, nesses dois exemplos que eu mostrei, foi sempre o mesmo resultado. Mas ele podia ser LPC0, podia ser apenas LPC, podia ser também SBRG ou PX40. Aí se tiver, né, outro nome aqui, a gente também substitui aqui no modelo do patch, né, que é fornecido pelo pessoal do OpenCore. Então, novamente, eu vou desfazer esses códigos aqui, vou fechar esse exemplo e vou pegar o exemplo aqui dessa Huananzi X99. É uma plataforma, então, né, X99, são dos processadores Broadwell ou até mesmo do Haswell, com quarta e quinta gerações. Eu vou abrir ele com o code, vou pesquisar pelo mesmo termo, então PNP 0C09. Notem que ele coloca ali como sem resultados. Quando não há resultados, o que a gente precisa fazer? A gente não precisa descomentar esse trecho de código que está em verde. E se a gente não precisa descomentar, inclusive a gente pode até mesmo fazer a exclusão desse trecho de código. Como ele pertence à plataforma X99, pode conferir na matriz, ele é um high-end desktop e X99 são um desses dois processadores aqui, o Haswell ou o Broadwell. Nesse caso é o EC também com o ajuste do SBX, é o outro modelo que estava aberto aqui. E a única coisa que muda comparado ao modelo de apenas EC é que ele adiciona esse trecho de código aqui, ó, esse scope. Aí embaixo tem o device USBX. A gente precisaria então copiar simplesmente esse trecho de código, vem aqui no VS Code e a gente colaria ele aqui antes ou até depois, não tem diferença desse pedaço aqui em que ele cria o device chamado EC. Então o que a gente faria nesse caso aqui? Como não tem, né, a ocorrência desse código, a gente tem que procurar ocorrências por LPCB. Nesse caso ele até achou, mas são duas ocorrências e não é um device. Aqui até tem a dica, tá como LPC0, que é um dos termos que a gente tem que pesquisar. Se ele não achou um device chamado LPCB, a gente procuraria por LPC0. LPC0 já está aqui. Aí o que a gente precisa fazer além de procurar esse cara? Quando a gente posiciona aqui do lado do device, ele vai destacar essa linha anterior, seria o código na qual esse device está dentro, né? E simplesmente o que é mais fácil fazer é posicionar
posicionar o mouse aqui, simplesmente ir rolando para cima até o ponto em que essa linha encontra o começo desse trecho de código, que é outra informação que a gente vai precisar. Nesse caso aqui, então, é USB, depois PCI 0. Lembrando que aqui ele pode estar como PC00 ou pode estar com outro nome. E é esses outros nomes que a gente tem que configurar aqui no patch. Então, nesse caso aqui já está como PCI 0, aqui está como LPCB. A gente viu que não existe, então a gente vai apagar ele e colocar LPC 0, que é o código que estava no nosso dump original. Pesquisar, tá aqui o device. Ele não é aleatório. Tem 4 possíveis valores aqui, que é o LPCB, LPC 0, LPC, SBRG e PX40. Ou seja, não é nem 4, são 5 valores distintos aí que a gente pode pesquisar quando não tem a ocorrência do código do PNP. Aí feito esse ajuste aqui, já LPC 0, esse trecho de código aqui, em que ele começa o scope e tem o device do USBX, não precisa mudar nada. E aqui embaixo onde ele cria, né, o EC fake, a gente tem que substituir também esse LPCB por LPC 0. Depois aqui para baixo deixa da forma que tá. Lembrando que esse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, que é esse trecho de código, ele é o complemento do patch referente ao SBX. Então, a única diferença, né, com o arquivo anterior é que ele tem aquele trecho que eu mostrei para vocês ali, esse trecho aqui. A gente faz um incremento no código original aqui do patch a ser aplicado. Eu vou desfazer aqui, vou mostrar mais um exemplo para vocês. Aqui está o código original. Eu vou pegar esse PNP 0609 e vou pegar, por exemplo, esse Lenovo. O Lenovo em si é um caso especial, tanto o Lenovo quanto, por exemplo, esse Acer Nitro. Eles são notebooks. Aí a orientação é um pouco diferente. Quando são notebooks, a gente também pesquisa pelo termo PNP 0609, né? Olha, ele já achou aqui. Ele está com o nome EC0 e nesse caso a gente vai voltar aqui no modelo e esse trecho de código a gente não vai fazer o processo de descomentar ele. Aqui a gente pode simplesmente excluir esse trecho de código. A própria documentação do OpenCore pede, quando são laptops, né? Quando são notebooks, a gente não descomenta esse trecho aqui, não precisa fazer essa alteração, pode simplesmente excluir e a gente atualiza daqui para frente. Aqui está com PCI 0 e como LPCB. A gente vem aqui no Lenovo, a gente volta aqui no código ACPI original, né? Já está com PCI 0 e também com LPCB. Ou seja, a gente não precisa mudar nada aqui nesse caso. E o efeito aqui seria o quê? Que ele criaria um device chamado, né, EC para satisfazer o nosso macOS e não faria nada com relação ao EC0, que é o controlador embarcado que existe no notebook. Não pode desativar ele, não pode renomear nem nada, porque no caso dos notebooks, esse cara aqui é necessário, conforme eu tinha falado anteriormente, que é para uso de bateria, uso das hotkeys, né, que são as teclas de atalho e assim por diante. Então, beleza, vamos considerar que a gente fez, né, o processo de patch, por exemplo, precisou só isso aqui. O que é o próximo passo? É simplesmente salvar agora esse arquivo aqui que supostamente a gente já fez o processo, né, de correção. Ctrl S para salvar. A gente salva ele com a extensão .dsl, a gente tem que salvar exatamente com essa extensão ssdt ec, posso colocar o sbx.dsl. O nome aqui em si, ele não faz diferença, mas a gente tem por padrão colocado aqui sempre o nome referente ao patch na qual ele está sendo feita a correção mesmo. Aí salva. A gente precisa fazer o processo de compilação desse código. O processo de compilação consiste em converter o .dsl para um .aml, que é o código, né, que a nossa máquina, enfim, faz o uso dele. Então aqui eu vou copiar simplesmente esse arquivo, vou colocar ele dentro do diretório onde tem as ferramentas da CPI, né, para fazer o processo de dump e conversão. Aí com o arquivo aqui, simplesmente eu clico, né, na barra de endereços, digito cmd, ele já vai abrir aqui no diretório onde está o arquivo de fato. A gente coloca iasl.exe ssdt, o nome do nosso arquivo, aqui com a extensão .dsl. Se tiver tudo correto, assim que a gente pressiona Enter, ele deve aparecer essa mensagem aqui. Foi completado com sucesso, sem nenhum erro, sem nenhum warning, né, nenhum aviso. Enfim, que foi criado o arquivo .aml. E é esse arquivo aqui que a gente coloca lá no diretório ACPI da nossa EFI. E lembrando que assim que a gente coloca esse arquivo lá no diretório ACPI da nossa EFI, a gente já tem que lembrar de configurar, né, o nosso config.plist, atualizando que tem esse novo arquivo aí. Esse processo de configurar e tudo mais tem já em outros vídeos, mas de qualquer forma é abrir o config.plist com o Proper Tree, que é uma ferramenta compatível e executável tanto em Windows quanto, né, em macOS, e fazer o processo lá de snapshot clean para incluir esse arquivo na estrutura de configuração do OpenCore. E após 18 minutos e 54 segundos, se você não pulou nada desse vídeo, chegamos ao fim. Lembrando, um item que eu
não tinha falado anteriormente, esse patch da CPI referente ao EC, ele pode muitas vezes fazer com que o nosso Hackintosh não complete o processo de boot, ou seja, não ligue de fato, né, o macOS, e em casos em que o nosso macOS acaba até mesmo ligando sem esse patch, ele simplesmente pode ocorrer kernel panics a qualquer momento, de forma totalmente aleatória, e fazendo, né, com que o nosso macOS trave e a gente precisa ali desligar e ligar novamente. A princípio é isso. Para o vídeo da manhã tem uma surpresa para vocês que é coisa boa, ou eu espero que seja boa, e também chega. Falou, até mais, fui!